porque aí tem reportagem interessante e só tem um trabalho coeso, que é muito responsável. Eu falo de jornalista Jonas Melo, repórter, preciso das informações. O tema é seu, Jonas. Chega mais. Boa noite a você, Moraes. Boa noite ao Fabiano. Boa noite aos amigos que sintonizam na Assunção o programa Liberdade de Expressão M620 na noite desta sexta-feira, 14 de fevereiro de 2014. Tempo o tanto quanto nublado. Noite de chuva em vários municípios do Ceará. Mas falando em política, Moraes, dizer a você e aos ouvintes que a ex-prefeita de Fortaleza, Luiziane Lins, declarou hoje, sexta-feira, na Assembleia Legislativa, está surpresa com a condenação de inegibilidade por 8 anos e atribuiu o caso a uma possível candidatura própria do PT para as eleições deste ano. Nem presidente Lula, nem Dilma, nem Rui Falcão diz como seria o cenário aqui no Ceará. O presidente Lula disse que se não houvesse aliança da base aliada, o PT teria candidato próprio. Disse isso ao Michel Temer. Portanto, ela atribui essa decisão a essa possibilidade do presidente Lula, que levantou de o PT ter uma candidatura própria. Vamos ouvir a Luiziane Lins para saber realmente da própria fala dela o que é que ela conversou com o Eunício Oliveira, que também, segundo informações, está pré-candidato às eleições de 2014 ao governo do Estado. Prefeita, a senhora conversou o que com o Eunício? Eu tenho conversado com o Eunício, assim, no sentido de saber realmente se ele está disposto a ser candidato, porque, de fato, ele me confirmou que havia um acordo, que o governador Cid Gomes tinha feito um acordo com ele, que se ele apoiasse o Roberto Cláudio, ele apoiaria ele para governador. Isso ele me disse lá atrás. Ele disse que agora ele faz de conta que nada aconteceu, mas ele disse que tem e disse que vai ser candidato a governador. Eu acho que o senador tem todo o direito e a legitimidade de ser candidato. Até porque está apoiando o Ferreira Gomes desde 2006, ou 2010, né, ou 2012. Então eu acho que ele, talvez agora poderia ser a vez dele, no caso, ele querer ser candidato. Então eu tenho conversado nesse sentido, ele disse que é candidato, pelo menos até agora seria candidato, e depois, posteriormente, eu soube dessa conversa que teve com o Michel Temer e o presidente Lula. Então, ali ele me confirmou mais ainda. Disse que se o PT não apoiasse a candidatura dele, ele também não gostaria que o PT apoiasse a candidatura do PROS. Só aceitaria se o PT tivesse uma candidatura própria e se fosse eu a candidata. Nesse sentido. Ou seja, também não aceitaria um candidato do Ferreira Gomes do PT. Então, a gente tem conversado nesse sentido. Ou seja, perspectiva de que, saindo as 3 candidaturas, a gente possa se encontrar no segundo turno. Tá aí. Para um bom entendedor, provavelmente, Moraes, a gente não pode prever o futuro porque nós somos mãe de nada. Mas parece que teremos 3 palanques aqui no estado do Ceará. Um do PMDB, um do PROS, que é o candidato do governador, e um do PT, que é o candidato do próprio Inácio Lula da Silva, que no caso seria a Luiziane Lins, pré-candidata, todos os 3 pré-candidatos, que não podemos ainda falar que são candidatos, porque não aconteceu ainda a questão da homologação das candidaturas. Mas o governador Cid Gomes hoje ficou irritado, Moraes, onde estava na solenidade no bairro Goiabeiras, o governador do estado do Ceará, não gostou quando foi apresentado em solenidade como empreendedor, que também pensa nas pessoas, e mencionou até a polêmica obra do Aquário do Ceará. Vamos ouvir o governador Cid Gomes rapidamente aqui no programa Moraes Filho da Assunção. E é uma coisa do João Crescimento, e de alguma forma me preocupou. O Cid, o empreendedor e tal, mas ele faz também pelas pessoas. Como se alguma coisa que eu fizer, isso é um discurso da oposição, vários disse de boa vontade, mas isso é um discurso da oposição. Uma obra, ela não existe por si própria. A obra existe para servir as pessoas. Então isso aqui é uma obra, concreto, cimento, tijolo, telha, vidro, ferro, aço, mas é para capacitar pessoas com deficiência. Uma estrada é uma obra para as pessoas poderem ter um tratamento de saúde, ir para a escola, venderem as suas mercadorias. Um hospital é uma obra para atender a saúde das pessoas. Um centro de eventos é uma obra para atrair eventos
e isso atrair turistas, e isso aumentar a quantidade de pessoas nos hotéis, e isso fazer com que os hotéis contratem mais cozinheiros, mais copeiros, mais camareiras, e isso fazer com que o taxista tenha mais pessoas para circular e melhorar a sua renda, e o comerciante poder vender mais e contratar mais uma pessoa no seu comércio. Uma pessoa vai chegar e dizer, olha, isso aqui é muito bom, o aquário não. O aquário não é uma obra para se ver e se admirar. O aquário é uma obra para mexer com a economia do Ceará e principalmente com essa região aqui. O aquário vai fazer uma diferença no Ceará. Portanto, após o término da solenidade, Moraes, o governador Ciro Gomes falou sobre as ações do seu governo para a problemática da seca. O governador novamente foi incisivo em suas declarações. Disse que nessas horas é muito fácil para os críticos dizerem não planejou, mas disse que vai fazer tudo para minimizar o sofrimento dos agricultores no estado do Ceará. Moraes, eu não sei se dá tempo a gente ir a Brasília, mas nós temos uma polêmica. Vamos lá, Brasília. Até porque a PEC exige uma lei complementar para a criação de ministérios e órgãos públicos. Agora, para criar novos ministérios e novos órgãos públicos vai ser mais difícil. A repórter Yara Farias Borges está em Brasília e traz as informações. A proposta de emenda à Constituição é de autoria do senador José Agripino, do DEM, do Rio Grande do Norte. De acordo com a PEC, órgãos, ministérios ou entidades da administração pública serão criados por lei complementar que requer a aprovação da maioria absoluta do Senado e da Câmara dos Deputados. Ou seja, serão necessários os votos de pelo menos 41 senadores e de 257 deputados. Atualmente, a criação desses órgãos pode ser feita por medida provisória ou por lei ordinária, que são aprovadas por maioria simples, 21 senadores e 129 deputados. O senador Agripino informou que nos últimos 10 anos foram criados 18 ministérios e 43 órgãos da administração indireta. Para ele, os gastos públicos têm aumentado muito por conta do número de órgãos que são instituídos com relativa facilidade. O senador citou como exemplo o Banco Popular, criado por MP e posteriormente fechado, uma empresa estatal para a produção de microchips e outra para cuidar de atletas de Olimpíadas. Eu citaria uma dezena de exemplos como esse, de empresas criadas que até hoje só gastaram, não produziram nada positivo para o Brasil e aumentaram o gasto público sem você impor obrigatoriedade de aprovação de uma lei complementar que exige quórum qualificado. Você vai permanentemente, o tempo todo, como está acontecendo, aumentar o gasto público do Brasil. Também está na pauta do plenário o projeto de lei antiterrorismo, proposto pela comissão criada para consolidar a lei federal e regulamentar dispositivos constitucionais. Da Rádio Senado, Yara Farias Borges. E para concluir o nosso trabalho, Moraes, dizer a você, ao professor Ibiapina, aos amigos que sintonizam a audiência do rádio, que com o final do horário de verão, à meia-noite de amanhã, sábado, dia 15 de fevereiro, quando os relógios terão que ser atrasados em 1 hora nos estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, o país terá economizado 405 milhões de reais nos últimos 120 dias de vigência. A medida proporcionou uma redução de aproximadamente 4,1% da demanda por energia de ponta dos dois sistemas. Desse percentual, Moraes, 4,6% foi economizado no sistema Sul e 4,1% no sistema Sudeste, Oeste e Centro-Oeste. Mas só dizer a você que a violência aumentou consideravelmente porque as pessoas saíram de casa mais cedo. Tem gente que entra em São Paulo, 4 da manhã, teria que entrar às 3 da manhã. E aí ficava exposto à violência. Economiza de um lado, mas tem prejuízo do outro. De qualquer forma, não economizou praticamente nada porque aumentou a criminalidade e aumentou a insegurança. É lamentável. Mas dizer a você que, para concluir, você sabe que a nossa luta é grande. A minha, a sua, que acordamos todos os dias, 4h30 da manhã e meia-noite a gente vai dormir para levar informação com dignidade aos ouvintes. A nossa luta é árdua, a minha, a sua e das pessoas que trabalham com a comunicação. Não é isso, Moraes? É isso aí. Portanto, desejar a você um excelente final de semana e dizer que amanhã o PMDB do senador Eunício Oliveira estará reunido em Panabuiú para o primeiro encontro de 2014, uma plenária que vai discutir as ações do partido também, o trabalho que o PMDB pretende fazer
durante o ano de 2014, sempre com o apoio de todos aqueles que lutam por dias melhores. Então essas informações. Desejo a todos uma excelente final de semana e você continua com o Moraes Filho na Assunção no programa Liberdade de Expressão. Um grande abraço e até segunda-feira. Ok, obrigado a você, Jonas Melo.